Olá, tudo bem? Começamos mais um Guarulhos SA e hoje trazendo um assunto que está muito no momento, né, muito em voga, todo mundo falando a respeito disso, até por conta de ações, né, de um jovem parlamentar de Guarulhos, dando incertas em equipamentos de saúde, onde tem médico dormindo, né, médico que não está no plantão, farmácias fechadas, enfim. E a gente sabe que toda essa situação, que o prefeito Lucas Sanches vai ter um baita trabalho para resolver, uma herança maldita, né? Herança maldita, sim. Pode usar esse discurso um bom tempo ainda, Lucas. Na verdade, o que acontece? O Guti deixou para o Lucas uma herança maldita de verdade na saúde, porque ele deixou de fazer muito pagamento, né? Muitos pagamentos para as OS que administram alguns equipamentos de saúde no município, deixar de comprar remédio, tirou quase 300 médicos do sistema, uma nova licitação, tal, mas tirou do sistema 300 médicos, ou seja, o prefeito Lucas Sanches começa com muito problema para resolver. Aí a pergunta dá para resolver? Bom, pensando nisso, eu tive a feliz ideia, junto com o Lúcio Rachioca, a gente batendo um papo a respeito de quem poderia falar disso. A sugestão dele foi excelente. Quem passou por tudo isso, né? Quem esteve à frente de, por exemplo, o Hospital Pimentas, um HMU. Bom, a gente conseguiu a pessoa que esteve exatamente nos dois locais ao mesmo tempo. Eu estou falando para vocês do Dr. Júnior Correia, que teve aqui a honra, nos dá a honra de estar aqui para poder falar a respeito disso e da sua experiência, uma vez que foi diretor do Hospital Pimentas, né? Desde a SPDM, a IDGT e depois Santa Casa de São Bernardo, e também à frente do HMU, dois ícones da nossa saúde no município, né? E que a gente quer saber o seguinte: tudo que puder saber da sua experiência nesses dois equipamentos e se é possível ou não resolver o problema de saúde de Guarulhos em pouco tempo. Pergunta de $1 milhão. Primeiro começando, mandando para você, abrindo os microfones, para que você possa dar a sua saudação. Muito prazer tê-lo aqui. Muito prazer, boa tarde a todos. Pergunta complexa, né? Quero agradecer primeiramente, antes de responder a pergunta, ou pelo menos tentar responder a pergunta, o convite dos nobres colegas jornalistas. E momento muito importante, não só esse, né? Acredito que há vários anos, há vários momentos, os colegas vêm aí tentando melhorar através da comunicação, trazendo melhorias para a população do que acontece, do que deixa de acontecer, do que é certo, do que é errado, porque muitas coisas parece que ficam em oculto, né? E isso é o que não traz a construção, não traz a edificação do que nós deveríamos fazer no dia a dia, todos nós como os munícipes guarulhenses, todos nós como cidadãos brasileiros deveríamos na realidade estar preocupados com essa problemática que você trouxe hoje, né? Eu acredito que tem sim como fazer. Eu atravessei, como o senhor já trouxe aqui na mesa, atravessei nos dois aparelhos, né? Tive a entrada no município de Guarulhos, ainda na gestão da SPDM lá atrás. Depois da gestão da SPDM, eu tive o prazer de ficar com a IDGT no município. Depois passei pela intervenção que foi a prefeitura, foi um período ali bem breve, eu acredito que 2 meses aproximadamente, e depois veio a Santa Casa de São Bernardo do Campo. Eu tive o prazer de ficar na diretoria técnica da Santa Casa de São Bernardo do Campo, no Hospital Pimentas, e também ser gerente médico no HMU em tempo ali, vamos falar que iguais, né, em momentos pelo menos simultâneos. E isso me deu uma visão muito boa das problemáticas de saúde deste município. E eu acredito que sim, pode ser resolvido. São grandes problemáticas. Eu acredito que, apesar do município ter passado por muitas problemáticas, como a pandemia, como a falta de insumos, como a falta de profissionais da saúde, mas eu gostaria de enfatizar que eu acho que esse é um dos momentos que pode ser considerado como entre um dos mais críticos que a gente teve no município de Guarulhos. Eu vou sequenciar as perguntas, e a primeira é em cima até do que
comecei, né, de como eu comecei a falar esse programa, com relação à postura de um jovem parlamentar, né, que está aí fazendo vídeo, na verdade fazendo mídia, não está fazendo um trabalho de parlamentar, está fazendo um trabalho de mídia, né, midiático, mostrando que tem médico dormindo, farmácia fechada e tal. Como é que funciona, né, porque você, além de tudo, é médico. Como é que funciona um plantão? Eu fui me informar a respeito do plantão de 24 por 36. Bom, ninguém trabalha 12 horas direto. Ninguém trabalha 24 horas direto. Não. É impossível. Impossível. E ainda mais para um médico, né? Então, a pergunta que eu faço, como é que funciona o plantão? Como é que é combinado isso? Hora de almoço, hora de descanso, hora de janta? Tem médicos que eu estou lá, estou vendo, ele pega um plantão, 12 por 36, ou seja, trabalha 12 horas, descansaria um dia e meio. Sim. Mas, na verdade, ele faz 12 horas de plantão nesse hospital e amanhã ele vai fazer 12 horas em outro e depois 12 horas em outro. E a pergunta que eu faço eu sei que o Brasil não tem o número de médicos suficientes para atender o sistema de saúde do país, ou seja, a gente precisa de 3 médicos para cada 1.000 habitantes, temos um pouquinho mais de 2, então está faltando 1 para cada 1.000. Então, mesmo que contratássemos todos os médicos, faltaria ainda 1 médico para cada 1.000 habitantes. Sim. Então, falta médico. Falta Tem jeito, por formação. Sem dúvida. Como resolver esse problema e como é que funciona esse sistema de ser médico e estar à frente de um plantão ou vários plantões para poder atender essas pessoas que chegam a um Pimentas ou um HE1000? Pergunta maravilhosa, eu acredito que até para a população tem essa dúvida, né? Muitos, eu acho que não conseguem entender como é que funciona esse sistema de trabalho. Eu vou falar primeiro como médico, depois vou falar como gestor, que eu acho que é bem interessante essas duas divisões, né? O médico em si, ele acaba tendo mais deveres do que direitos. A nossa Constituição mesmo, ela deixa a desejar muitas das vezes os direitos do profissional médico. Por exemplo, a pergunta foi, o médico, qual é o horário do café do médico? Qual o horário do descanso do médico? Qual o horário do almoço do médico? Eu posso falar isso com propriedade, acabei talvez não trazendo aqui o meu currículo, né? Mas eu passei por medicina em unidade básica de saúde, trabalhei na estratégia de saúde da família, para quem não conhece, é aquele médico que fica lá no posto de saúde e que resolve pelo menos 90 e pouco % das problemáticas da família, né? Trata pressão alta, diabetes, hipotiroidismo e aí vai. Então eu passei por esse processo, depois eu fui médico de urgência e emergência, depois fui médico intensivista e depois decidi fazer psiquiatria, neurologia e geriatria. Hoje eu trabalho mais voltado para o diagnóstico diferencial entre as doenças neurológicas e psiquiátricas, no adulto e na criança. Então eu conheço muito bem como que funciona toda essa questão dos horários médicos em todos esses locais de trabalho. Vamos falar daqui do município de Guarulhos, dos hospitais, que eu acho que são os aparelhos principais onde mais a população tem sofrimento, né? O médico ele é contratado para dar um plantão de 12 horas. Quando o médico é contratado como CLT, ainda a gente tem respaldo jurídico, tem um respaldo ali de contrato, alguma coisa que consiga, na realidade, nos dar o dever de chegar no horário, de sair no horário, o dever de saber que nós temos os nossos direitos lá de férias, de 13º e aí por diante, né? Mas hoje, o médico ele é muito contratado por empresas que, na realidade, prestam serviços médicos. Então, a secretaria, ou vamos colocar direto a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, contrata um OS, uma organização sem fins lucrativos, e esse trabalho, ele vai, na realidade, para uma outra esfera, que é a empresa médica. A empresa médica, quando contrata o médico, ela contrata o médico para 12 horas, ou 24 horas, às vezes até 36 horas. É uma jornada de trabalho totalmente desumano, não tem dúvida disso. É o que o senhor trouxe aqui, não tem dúvida. E aí a gente vai ver o quê? O médico às vezes está lá no conforto, ele às vezes está no momento de descanso dele, e eu quero já deixar claro, não estou defendendo a classe médica, eu estou me colocando como se eu fosse o médico de plantão, né? Eu sei dos meus direitos e meus deveres, tem que ter o horário de entrada, tem que assinar o ponto, tem que ter o horário de saída. O horário de almoço do médico hoje ele é combinado entre os médicos, não tem um horário assim X, fala vai ser meio-dia, vai ser 1 da tarde, até porque como médico de emergência eu não posso deixar um paciente que chegou agora para ir almoçar.
Né? Por mais que meu colega esteja lá, eu tenho um paciente crítico, então eu vou ter que esperar esse paciente compensar. Às vezes eu já cheguei a almoçar, por exemplo, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Por quê? Porque estava eu e outro colega, mas não parava de chegar pacientes. Então essa é a vivência do médico. A carga do médico ele é uma carga grande. E isso não dá direito do médico estar num plantão e, por exemplo, não fazer suas tarefas. Ele está num plantão e desaparecer do plantão, que a gente vê no mundo aí hoje informativo, isso acontecendo, né? Eu, quanto gestor, eu fico muito tranquilizado na contratação de um médico. Porque hoje, através da ciência, através da tecnologia, nós temos aplicativos. Esses aplicativos hoje, eles conseguem, na realidade, escanear um QR Code. O médico chegou lá no hospital, tem um QR Code no computador, ele escaneia o QR Code. A partir daquele momento, o relógio dele começa a rodar. Ele deveria ter chegado às 7 da manhã, ele chegou às 7h30, o relógio dele vai começar a rodar às 7h30 da manhã em diante, né? E ele tem que completar as 12 horas de trabalho dele. Se ele sair mais cedo, o que acontece? Ele não consegue dar saída porque o QR Code está no computador, né? Se ele sair da unidade, o que acontece com o aplicativo dele? Bloqueia. Porque aí a empresa não pode se responsabilizar. Então é bloqueado aquele plantão, como se ele não estivesse no plantão. Aconteceu alguma coisa? A gente não sabe se ele talvez adoeceu, teve que sair pela alguma urgência dele. Não sei se o correto é avisar, às vezes pode ser que não consiga avisar alguém. Enfim, não deve se acontecer isso, né? Mas trazendo para o modo Guarulhos, vamos falar assim, já que nós vamos falar deste município, nós temos algumas dificuldades, né? A primeira é conseguir médicos. Deixa eu fazer uma interrupção aí, que eu ia na pergunta. Manda, né? manda. E eu tenho certeza que a pessoa que está nos assistindo fala, por que é difícil contratar médico em Guarulhos? Existe essa dificuldade em outras cidades também, não? A dificuldade de contratação de médicos, quando você falou assim, existe 2 ponto alguma coisa de médicos, né, no Brasil, por cada 3.000. Por cada 1.000, perdoe isso, por cada 1.000. O que acontece? Isso depende da região também, né? Tem região aí que é muito mais precário do que São Paulo. Isso nós estamos falando de São Paulo, que o médico quer estar aqui, que o médico quer trabalhar aqui. Mas vamos falar de Guarulhos comparado a algumas cidades aqui da região do Alto Tietê. Guarulhos, no meu ponto de vista, quanto gestor e como médico, é a cidade mais difícil de se conseguir profissional médico. Por quê? Quais os motivos, doutor Júnior? Número 1, pagamento. Quando não atrasa, é calote mesmo. Não tem outra palavra. Então, ou atrasa ou é calote. E aí, puxa o histórico de Guarulhos de muitos anos. Você vai ver. Entra gestão, sai gestão. Entra SPDM, sai SPDM. Entra DGT, sai DGT. Entra intervenção, sai intervenção. Entra a Santa Casa, sai Santa Casa. E aí continua. E aí, hoje, por meio da comunicação, né? Aí na mídia, hoje tem uma listazinha que chama-se Blacklist. De tudo hoje tem Blacklist, né? Tem Aliás, Blacklist. É uma série sensacional, Blacklist. The Blacklist, eu assisto a série. Gostei, muito bom. Então, para nós também é bom. Por quê? Às vezes eu abro lá, hoje os médicos, a gente recebe tem um monte de empresas aí, um monte de empresas, né? Que não deveria ser assim. Nós deveríamos ter supervisão muito melhores pelos órgãos os órgãos vou falar assim, do município, né? Então, eu tô falando de quê? Prefeitura, secretarias, eu estou falando de órgãos que fazem supervisões diretas e indiretas. Nós sabemos que tem conselhos, tanto municipais, como conselhos que representam não só a parte legislativa, mas representa só a população também. E esses conselhos, muitas das vezes, eles deixam a desejar. Porque como é que uma empresa que está devendo um médico, por exemplo, lá em Osasco, ele vem dever um médico aqui em Guarulhos? Como é que uma empresa que está devendo um médico lá em Poá, ele vem dever o médico? Por que essa empresa entra dentro deste município? Onde é que está, na realidade, o funil disso? Onde é que está a peneira disso? E aí vem... Vamos lá, para entender. Eu tenho uma empresa... Na verdade, o sistema de saúde era feito direto pelo Estado, né? Sim. A prefeitura contratava o médico, ele ia lá, trabalhava, era registrado na prefeitura, era funcionário público, tinha horário de entrada, horário de saída, exatamente como era. Sim. Aí ficava ruim de contratar médico por conta do salário, porque Sim. não dava para dar um salário muito diferenciado dos demais profissionais, e aí você não pode dar um aumento substancial para um médico,
para tê-lo com mais constância dentro de um equipamento médico, né? Equipamento de saúde. E aí vieram com a brilhante ideia, eu não acho brilhante, mas tiveram a ideia das OS. Organização. Na verdade, você está terceirizando o trabalho. Mantiveram a estrutura da Secretaria de Saúde para fazer a gestão desses contratos. Infelizmente, são enfermeiras que fazem, têm uma ascensão no cargo dado pelo prefeito e fazem a gestão do cargo. Não o erro de supervisão, para mim, principal é a supervisão, está aí. É isso aí. Porque ela vai ser nomeada a um cargo, ou seja, se ela criar muita confusão, ela perde o cargo nomeado. Sai fora. Então, quanto mais amém falar, eu não estou falando ela, uma pessoa, pode ter homem também, mas senão vão ficar falando mimimi. Então, mas você pega uma pessoa que não está preparada para gerir um contrato, que seria o quê? Um administrador, um advogado. Então, quando você pega alguém que não tem essa capacitação, primeiro. Segundo, está num cargo que está ganhando mais, óbvio, mas é nomeado. Se criar problema, tira, perde o cargo. Então vamos falar amém para tudo. Então ela tem, na verdade, a pressão, o gestor aí tem a pressão do município, né, do secretário, do prefeito, da própria OS, e aí vamos fazer um oba-oba com todo mundo para garantir meu salário. Nós estamos falando de dinheiro. Quando você pega uma OS, por exemplo, como você disse, que tem problemas de pagamento de médicos aqui em Guarulhos, obviamente que seria se esperar que lá em outra cidade ela não fosse contratada. Isso não acontece. Então Guarulhos acaba contratando gente que tem... empresas, que OS, que tem problemas em outras cidades, que sabe o que vai acontecer aqui. Com certeza. Então, aí está o problema. E aí vem a segunda pergunta. Dentro da falta de médicos, que é uma regra geral no país. Então a gente está naquela base do pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, a gente acabar fazendo concessões e aceitando que o médico trabalhe. Em vez de trabalhar 12 e descansar 36, vá trabalhar outras 12, outras 12, outras 12, sem esse descanso das 36, incorrendo, obviamente. Tem policial que fica doido, joga o cara da ponte. Então, tem motorista de ônibus que joga o ônibus em cima das pessoas. Risco a vida. Não, isso aí. Por quê? Porque chega o estresse, chega o staff. Certeza. Você trabalha na área de saúde mental. Com certeza. Então, não existe a possibilidade, então, no primeiro momento, de se acertar isso daí, se não houver primeiro um planejamento e um sistema de contratação eficiente dessas OS, e não dá calote. Então, por isso que Guarulhos vive na lista negra. Se você puxar o município de Guarulhos, há anos, não é hoje, eu falo isso, por exemplo, quando nós fomos... Registro, então, Lucas Sanches é um cara que já vai ter problema para fazer contratação. Vai ter que fazer peneira. Então, assim, já fica o recado para a gestão nova que estão iniciando agora. Desejo aí, na realidade, sabedoria, entendimento, conhecimento e muita prosperidade. Porque se eles tiverem tudo isso, a população vai ter também. Então, eu não tenho medo de errar nisso. Agora, voltando aqui para o assunto, é o quê? Vamos lá. Eu tô lá no município de São Paulo, eu sou lá da Zona Sul, e eu sou um profissional que estou trabalhando há 6 meses, 1 ano, e aí as escalistas daqui de Guarulhos começam a me ligar lá, ou me mandar mensagem: doutor, estou precisando de um plantonista assim, nesse perfil tal, é para porta, é para cirurgia, não sei para quê. Começa a entrar em contato com o médico. A primeira coisa que o médico pergunta é o quê? Qual a empresa e qual a OS? Então ele quer saber primeiro qual é a empresa que vai pagar, porque a gente sabe que é PJ, e qual a OS que está contratando a empresa. Porque aí tem 2 crivos. Ou a empresa é mal pagadora, dá calote, ou a OS. E aí a gente entra, na realidade, no conflito. Deixa eu fazer uma parada aqui, porque eu não entendia, mas batendo um papo eu entendi. Porque eu não entendi nada do que ele falou para mim, foi grego e você também com certeza não entendeu. O município terceiriza, contrata a organização social, OS. Essa OS vai ser responsável pela gestão do aparelho. Pimentas, vai lá do Pimentas. Essa OS, ela não vai contratar diretamente o médico, ela pega uma outra empresa que contrata esse médico e vai prestar serviço para essa. É uma outra terceirização. Sim. Por quê? Isso aí por conta de imposto. Com certeza. Para poder aliviar a carga tributária e o médico ganha mais e a OS e a empresa também ganha mais. Sim. Então, já temos um problema aí que já não é nem do município, é da estrutura tributária do país. Então percebe bem, município contrata a OS contrata essa empresa que vai contratar o médico. Ó a distância, 1, 2, 3, 4. E aí, quem manda nesse cara? Essa é a questão. No meu ponto de vista, esse modelo... Porque se ele é PJ, ele é o patrão dele.
Só que no meu ponto de vista, esse modelo funciona mais do que os modelos estatutários. E aí eu vou falar por quê. Ele é PJ, porém o que acontece aí? Esse cara pisou na bola, ele não tem contrato nem com a OS, nem com a secretaria, então não tem contrato com a prefeitura. Ele entra na lista negra. Então ele entra na lista negra. Pisou na bola, aquele cara que não chegou no horário, saiu mais cedo, dá um perdido no hospital. Como eu vi na Record, o cara vem fazendo Cooper, vai lá, bate o cartão, volta, vai no café, leva o filho na escola, depois volta para bater o cartão para ir embora. Esse no PJ tá ferrado. Então esse daí é o seguinte, amanhã ele vai receber um telefonema e vai ser falado assim, doutor, infelizmente a instituição que tem um contrato para conosco, ela decidiu que o senhor não pode mais fazer parte do quadro. Ainda que o CREMESP passe pano, que o CREMESP passa pano. Passa muito pano. Passa pano. Ainda que o CREMESP passa pano, quem está falando sou eu, não doutor. Isso, gostei. E não tem problema nenhum. O que é? O que é uma flecha? Passou um benedito. Vamos lá. Então, ainda que o CREMESP passe um pano, né, as OS não vão passar. Não. Porque o mercado, eu sempre falo, né? Eu formei 2 turmas de locutores no Senac. Sim. E tinha gente que falava, esse cara falava, o sonho do cara é ter o DRT e poder falar no microfone. Ele vai poder falar em alguma rádio? Vai. Hoje qualquer um fala em rádio, faz qualquer até vereador faz mídia, né? Então, se é que me entenderam. Então você faz o quê? Eu falava, o mercado é que vai se encarregar, porque não vai colocar, por exemplo, um locutor que fala menos no ar, porque não vai pôr. Não vai. O mercado não vai. Mas, obviamente, se ele tiver talento, ainda que ele não tenha uma boa formação escolar, mas ele tem um bom português, ele se apresenta, tem uma boa voz, uma boa comunicação, uma boa dicção, absorve ele. Com certeza. Então, esse médico, ele entraria na lista negra das empresas contratantes. Das empresas. Tem lista negra dos 2 lados. Então, da mesma maneira que essa escalista, ela me liga e me manda mensagem, eu já vou e olho qual empresa. E aí a lista negra, ela é nacional. Ela é Brasil. Né? Porque hoje é muito rápido, né? A questão tecnológica nos ajudou muito. O médico também entra lá na lista negra das empresas. Isso nós, como gestores, nós temos também. E aí tem lá o porquê que ele entrou lá na lista negra. Tem médico, por exemplo, que ele não consegue chegar no horário. Tem médico que não consegue, por exemplo, fazer um atendimento de maneira cordial. Eu vou deixar aqui um parecer meu da classe médica. Eu vejo assim, existem profissionais tecnicamente ótimos. Quer dizer o quê? Aquele cidadão que ele sabe costurar, ele sabe abrir, ele sabe consultar, ele sabe resolver o problema. Você pode ver que a grande problemática da classe médica tá 2 palavrinhas: empatia e simpatia. É isso. É aquele vereador que você falou que vai lá no hospital, ele chega lá, abre a porta, e o médico até tá no direito dele, porque muitas das vezes não tem nenhum paciente lá. E ele tem um local chamado conforto. Que é por quê? É porque ele não tem horário para comer, ele não tem horário para descansar, ele não tem horário para nada. Então, naquele momento, ele vai cair lá. Às vezes, vindo daquele plantão que você falou de 24, 36, 48, 72 e vai embora. Não tem isso. A gente não pode aqui também ser hipócrita, né? Tem que ser dos 2 lados. Deveríamos ter uma supervisão melhor? Deveríamos. E nós temos aparelho no município para isso, viu? Nós temos aí o CAF, que é uma equipe de controle, que nós vamos falar por certo mais para frente só sobre isso, de controle ou de supervisão de contratos no município. Então, se eu estou falando aqui na mesa com conhecimento que eu tenho uma equipe que o prefeito ou a gestão colocou só para conduzir os contratos, por que eu tenho um problema em contrato? Se eu tenho pessoas que passam o dia todo olhando folha para ver se o contrato tá bom ou não tá. Se eu tenho pessoas que passam o dia todo olhando se as metas estão acontecendo ou não estão acontecendo. Porque se a meta não foi batida nesse mês de janeiro, por que essa mesma instituição ela não recebe, por exemplo, um alerta para bater no mês de fevereiro? E se ela não bater no mês de fevereiro, por que ela não recebe uma notificação? Deixa eu fazer agora o advogado, não do diabo, mas o advogado das OS. Manda. Tem lá o HMU foi contratado e não é de gestão, porque gestão, na verdade, contrato de gestão, o município paga e a empresa executa aquilo que foi pago. Sim. Eu pago 1.000 exames, a empresa vai fazer 1.000. Deu 1.000, fala, acabou. Manda mais dinheiro porque quiser mais. Já tem o outro contrato, que não é o de gestão, que é aquele contrato em que você fala assim, olha, a estimativa é de 8.000 atendimentos. Uhum. Num HMU, mês. Manda, isso aí mesmo. Aí chega lá, tem de 20.000. Ou seja, o dinheiro que você me mandou,
é para atender 8, mas estou atendendo 20. Não fecha a conta. Não fecha. Não fecha. E como é que fez? Ninguém, em algum momento, no CAF, é CAF ou CAF? CAF. Minha mulher trabalhou lá. Teve problema sério. Foi. Lá. Foi. Era aquela Ana Cantos, a secretária, sim, nomeada pelo Guti, que ela é aquela secretária que foi fazer parte de uma comissão investigando médicos que estavam saindo do Hospital da Criança para atender em outras clínicas, né? E ela, no horário dela, como secretária, atendia lá em Arujá, numa clínica infantil. Foi filmada e perdeu o emprego. Demorou para perder o emprego. Mas, enfim. Então, na verdade, passa por esse CAF que fala assim, gente, nós contratamos caras para atender 8 mil, já deu 8 mil e estamos no 15º dia. Era isso aí. Não existe essa comunicação, não existe isso. Deveria ou esse cara que está fazendo, essa pessoa que está fazendo o acompanhamento do contrato, fala, se eu falar vai pegar mal, vou perder meu emprego. A única maneira e o único pensamento que existe para mim para essa pergunta é a resposta que você deu. Não tem outra, porque é o seguinte, se eu sou um supervisor ele serve para quê? Para supervisionar, para olhar, para dar diretrizes, para falar, gente, tá pouco, gente, tá muito, gente, tá na média, tá bom. É ele que me sinaliza. Então, eu vou dar um exemplo aqui com conhecimento. Você pode pegar o contrato, eu de cabeça eu não sou tão ruim assim. Você pega o contrato, você deu números aqui, então eu vou trazer números. Você pega o contrato do Hospital Pimentas, né? Estimativa ali, eu acredito que da população do bairro dos Pimentas deve ser pelo menos uns 600 mil habitantes. Mas eu vou colocar menos, vou colocar 500 mil. Então vou colocar 500 mil habitantes naquela região. Ali o contrato diz assim, ó, mínimo, que aí é onde você falou, 7 mil atendimentos. Puxa os atendimentos de 2023, que são atendimentos que eu estava na gestão, eu estou falando aqui com conhecimento, você vai ver lá, por exemplo, 16 mil atendimentos. Ou seja, é quase o triplo. Nós não estamos contando as fichas que vai da clínica médica para a cirurgia geral, que é uma reavaliação, da cirurgia geral para ortopedia, que é uma reavaliação. Nós não estamos contando exames, nós estamos contando atendimentos. Então você imagina se eu deveria fazer 7 mil, então vou colocar 10 mil atendimentos, né? Eu deveria fazer 10 mil atendimentos. Então quer dizer que desses 10 mil atendimentos, eu vou colocar que pelo menos 30% deles tivesse que fazer exames. Então colocando uma média aí de 3 mil, 3.500, vamos colocar 3 mil para ficar uma média redonda, né? Se esses 3 mil pacientes tinham que fazer exames, agora eu tenho o dobro para atender, mas eu também tenho o dobro de exames. Então quer dizer o quê? Que esse contrato, ele em nenhum momento está sendo supervisionado. Ou se ele está sendo supervisionado, ele está sendo olhado de qualquer jeito, porque não existe supervisão para isso. E não existe essa sinalização. E aí eu fico assim, e eu vou mais além. Eu, como gestor do aparelho, muitas das vezes eu vi as supervisões como eram feitas. Por exemplo, supervisão sobre o porquê que a descarga do banheiro não está funcionando. Só que é o seguinte, não é descarga do banheiro. Quando você vai olhar, não é uma boia. É uma estrutura de encanação que precisa de licitação lá da prefeitura, da secretaria, para que funcione. Entre no Hospital Pimentas e olha o piso. Agora eu vou pegar você. O Hospital Pimentas eu vi, porque na verdade tem o contrato de gestão, que qualquer vereador vai lá e vê. Sim. Mas tem um contrato que fica interno da secretaria, né? Na verdade, um relatório interno da secretaria que eles ficam sabendo de tudo que está acontecendo no imóvel. Por exemplo, a gente está falando aqui na sua experiência no Hospital Pimentas. E a pergunta que eu faço é o seguinte, nós tivemos aí a inauguração, a obra com Eloy Pietá, não acabou, 2 andares, depois veio Almeida, que também não acabou, 2 andares, depois veio o Guti, que é o cara que acabou as obras do PT, mas também não acabou esses 2 andares. E aí eu sei que lá naquele relatório que ninguém vê, diz lá que a laje desses 2 andares está farelenta, o piso sai. É isso mesmo? Qualquer pessoa... Piso farelento de laje está ruim, se eu botar peso em cima ela cai. Cai, né? Não tem... É isso. No meu ponto de vista, vamos falar assim, eu fico imaginando esses 2 andares que eles não foram terminados. A estrutura deles, para mim, é bloco. É bloco, é laje e pronto, né? Então vamos imaginar aqui friamente.
Se o piso do hospital, que é o piso térreo, que está sendo utilizado, o senhor falou aí pelo menos de 4 governos, Guti 8 anos, o outro 4, 16 anos. Então, se nós estamos falando de uma instituição de 16 anos, onde eu tenho um piso que ele tem um revestimento, tem um piso, tem um revestimento, embaixo dele tem um cimento mais fino, que é na realidade como se fosse uma massa queimada, né, para poder ir aquele piso em cima. Então quer dizer que tudo isso está acima da laje. Se esse está gasto, imagina o outro que nunca nem foi feito. Vamos falar assim. Então por aí a gente já tira a conclusão. É andar no piso térreo do Hospital Pimentas, você vai ver buraco, no piso térreo. Ou seja, é um piso onde os pacientes têm que andar, o cadeirante tem que andar, o profissional tem que andar. O profissional cai, pisa naquele buraco, cai, causa acidente. E aí é interessante, a gente não consegue acompanhar tudo, mas, por exemplo, uma época, eu até também tenho que trazer aqui as coisas boas, né? Quanto gestor, e na época que nós estávamos lá na Santa Casa, nós se reunimos, fomos na secretaria, gente, vamos fazer o piso, pelo menos o térreo todo. A Santa Casa vai lá, a gente paga, depois vocês vê quanto é que saiu, apresenta nota, repassa. A prefeitura trouxe o quê? Que existe uma normativa, aí eu não sei, né, se procede, se não procede, que a licitação para esse tipo de reforma, ela já tinha sido feita e tinha sido feita para a instituição inteira, no caso para os 5 pisos. Aí eu fico pensando, os 2 pisos vão ser terminados quando? Ninguém sabe. E aí eu vou deixar de fazer o que está funcionando para esperar quando eu terminar os outros 2. Então eu vou muito mais além do que os 2 pisos. Eu vou muito mais além. Vamos colocar para funcionar pelo menos o que está funcionando, o que deveria estar funcionando, perdoa. Até porque se botar os 2 para funcionar, mais atendimento, mais gente, aí como é que vai ser, né? O buraco afunda. Se o município não tem condição no momento de atender os munícipes, com o que tem, como é que a gente vai ampliar esse tipo de trabalho? Claro que a gente tem muita coisa para fazer. O Hospital Pimentas, quando eu estava na gestão, não sei se funciona, nós tínhamos lá, por exemplo, uma clínica de reabilitação de fisioterapia, onde os pacientes que deveriam ser encaminhados para a UBS para fazer fisioterapia, o cidadão teve um AVC hoje, daqui 3 dias ele vai de alta. Ele teve um AVC hoje, a gente faz uma tomografia com 24, às vezes com 48, ele é orientado, é medicado e vai de alta. O que ele precisa é o quê? Fisioterapia e medicação. Só que às vezes ele vai para a fila da UBS, ele fica quanto tempo esperando? 60 dias, 90, 180? Quando que ele vai andar? Aí ele acaba voltando para o sistema. Volta para o sistema. Mais doente, o segundo AVC, um terceiro. Nós fizemos o quê lá no Hospital Pimentas, né? Equipe de fisioterapia dentro do hospital. O paciente começava a fazer fisioterapia dentro da internação. Ele já saía já com as sessões dele marcadas todas. São 15, 20 sessões, vai fazer as 15, 20. Você vê uma recuperação melhor, mas isso tem custo. Montamos no Hospital Pimentas um ambulatório de dor. Paciente com dor crônica. Tem paciente, por exemplo, que ele tem hérnia de disco, mas ele não é cirúrgico, ele não pode fazer cirurgia. O neurocirurgião olha e fala, não adianta, eu não posso te abrir, é uma hérnia pequena. Eu sei que tu tem dor. Mas o que a gente faz por esse paciente? Como é que a gente melhora? A acupuntura, a gente precisa dar analgésico, a gente tem um monte de técnicas aí que a gente utiliza para aliviar a dor desse paciente, fisioterapias e outras mais. Então, você vê que é um aparelho que ele consegue dar muita assistência à população. Agora eu falei, quase 20 mil atendimentos. O Hospital Pimentas, há anos atrás, antes da gestão da Santa Casa, não tinha recepções separadas de adulto e pediatria. Quem atendia as crianças do município era o Hospital da Criança. Né? Na nossa gestão lá, eu estava lá no Hospital Pimentas, eu fui uma das pessoas que implantamos esse projeto, eu implantei esse projeto lá, abrimos uma ala só de paciente pediátrico. O que aconteceu? O número era 6 mil. Por quê? Porque agora você se tornou um hospital pediátrico. A supervisão deveria olhar isso com bons olhos. O paciente que está lá no Pimentas, ele não tem dinheiro para vir no Hospital das Crianças, da criança e adolescente aqui. Então assim, ele tem que ser atendido lá. Que hospital que vai atender ele lá? Nós estávamos atendendo. Será que a supervisão teve esse olhar que o senhor falou agora? E tem mais. Quando você começa a acertar o hospital, começa a ter um bom atendimento, a tendência é que todo mundo vá para lá. Vá para lá. E aí aumenta. Sem dúvida. Quer dizer, então deveria haver um sistema equilibrado, sim, onde todos os equipamentos funcionassem. Sim. Eu até uma vez que me perguntei, até porque era pro... Meu Deus, esqueci o nome dele. Secretário Lúcio, que era a filha do Zé Figueiredo, que era subsecretária, adjunta. Não vou lembrar o nome dele. Era carequinha. Meu Deus do céu, ele ficou lá há pouco tempo. Ele ficou pouco tempo como secretário. Eu vou lembrar. Enfim,
Mas ele foi capaz de fazer um retrato de si. Nós temos muito o que fazer ainda. Sim. E ele queria o quê? Manter esse equilíbrio, né? Porque onde um melhora, um equipamento melhora, todo mundo vai para lá. Sim. E eu falando para ele, tem muita gente que vai no HMU que poderia ir numa UPA ou numa UBS. Sim. Falei, por que não pode estar no carro, o cara num táxi, manda o cara para lá, não sai mais barato? Sai mais barato. Sai mais barato. Ele falou, Maurício, sai mais barato, mas eu não posso fazer isso. E aí o cara fica tomando uma canseira lá, porque tem as diferenciações de necessidade triagem, do cara, né? Ser atendido da triagem. Sim. Se o cara é amarelo, é o básico? É verde. Verde. O cara é verde, ele vai esperar mais tempo. E aí ele vai reclamar, estou aqui 2 horas esperando, mas 2 horas passaram pessoas que tinham outras prioridades. Sim. Por que não pega esse cara, bota dentro de um carro e leva para outro lugar? É sim. Possível fazer isso? É possível. Tem essa dinâmica? Teria essa possibilidade? Tem sim. Na realidade não só tem, como assim, aí nós vamos trazer, eu acho que tema para uma outra entrevista de muita importância no município de Guarulhos, que é saúde básica. Que para mim, saúde básica no município de Guarulhos, estou falando eu quanto munícipe guarulhense e como gestor, ela não funciona. No meu ponto de vista. Não funciona do ponto de vista de gestão. Estou falando. Entendeu? O profissional está lá, os profissionais, meus parabéns para os profissionais que estão lá, os médicos, os enfermeiros e todos os demais profissionais que estão lá, estão dando gás, estão dando sangue, mas quando eu falo é de estratégia de guerra, de gestão. Estou falando da pessoa que está lá, igual você falou agora, que está desenhando o negócio e está falando, por que esse paciente não está passando aqui? Vou dar um exemplo agora. A psiquiatria do Hospital Pimentas, ela há muitos anos funcionou de maneira incorreta. E durante outros colegas, eu não estou falando que eu sou o melhor gestor do mundo, não é isso. Mas quando nós estivemos lá, paciente da psiquiatria vinha, internava no Hospital Pimentas, ia embora para casa. Uma semana depois voltava de novo, ia para casa. 15 dias voltava de novo. Poxa, mas calma aí. Quem que cuida desse paciente? Se eu, quanto hospital, estou aqui para melhorar ele, quando ele vai embora, quem que cuida? Ninguém se conversa, o posto de saúde, que é o UBS, não conversa, tem CAPS no município, um monte de CAPS, ninguém se conversa. Não, acabou isso aqui. O paciente só vai sair daqui quando tiver contato com o CAPS de referência dele, da região dele, e com o UBS dele. Eles têm que vir aqui olhar esse paciente, nós temos que fazer uma reunião e perguntar, por que esse paciente vem parar aqui toda vez? Por que ele vem aqui toda semana? Cadê a família desse paciente? Por que não chama ele para uma responsabilização judicial? Por que não orienta esse paciente? Por que ele não toma essa medicação lá no CAPS? Esse paciente vai morrer, ele vai perecer assim, a míngua, tá entregue, né? Então a gente começou a fazer o quê? O paciente só sai da internação depois de contato, não é só com a família, é com o equipamento que cuida desse paciente. O paciente se perdeu do CAPS, passou 2, 3 dias sem ir lá, eles já ligavam para nós. Ó, o paciente fulano de tal tá aí? Porque ele tá 3 dias sem vir aqui, a gente tá preocupado. Quer dizer o quê? Você começa a supervisionar, um equipamento supervisiona outro. O hospital supervisiona o CAPS supervisiona nós supervisionamos a UBS, assim por diante. E funciona. Mas se não tiver um gestor lá na ponta, que eu falo lá em cima, que comece a gerar outros gestores e que gere quem tá na ponta, o médico que tá lá, que ele não é gestor, ele vai lá só para atender. Acabou os atendimentos dele, ele vai embora para casa dele. Ele tá lá na realidade para fazer o quê? Para pegar a arma, igual um policial, falar, tô aqui para guardar isso aqui. Meu trabalho é esse. Acabou o plantão dele, acabou a tarefa dele. Então, a minha preocupação com a gestão de saúde de Guarulhos, que é, é um tema muito grande, é gestão. Para mim é falta de gestão. Agora, tudo isso aqui que nós colocamos na mesa é verdadeiro. Tá, vamos lá. O município gasta, é uma burrice, né? Porque está na Constituição, essa burrice, que o município tem que gastar 25% do que recebe, da sua receita, em educação. Sim. Ou seja, se eu for um gestor, alguém que consiga fazer uma excelente educação com metade dessa grana, eu tenho que me virar para gastar a outra metade, senão eu vou responder por improbidade administrativa. Sim. Quer dizer, estupidez. Eu te dou o dinheiro e falo, você tem que gastar tudo. Putz, é o paraíso. Sim. Por isso que os grandes escândalos estão na educação. De outro lado, e eu acho até interessante, porque para a saúde, essa mesma regra só conta com 15%. Né? Então, eu acho pouco. 25% para a educação e 15% para a saúde. No município, no governo do Guti, eu vi que foi até mais. Gastavam cerca de 30%, né, na saúde. E o negócio não funciona. Sim. Aí eu fiquei imaginando, até vindo para cá, pensando assim, dono de OS... né? Não é pobre. Não. Dono de organização social que gere,
Não conheço nenhum cara de OS pobre. Não conheço nenhum dono de hospital pobre. Não conheço. Não conheço nenhum dono de clínica tá pobre. Quer dizer, a saúde, ela é cara, mas todos que oferecem a saúde estão bem de grana. Sim. Fazendo aqui uma comparação para você entender meu raciocínio. Eu posso ter um restaurante classe A, onde você vai jantar, você e sua esposa vão deixar lá R$2.000. Marisco. Certo? Você tem aquele intermediário que você vai com a sua esposa, vai gastar R$500. Tem aquele outro que você vai gastar R$200. E tem aquele restaurantezinho que atende um grupinho lá de empresas lá, que o cara male no fim do mês enfia 3 contos no bolso. Sim. Não é isso? Então você tem gradações. Claro. Então aquele sistema de alimentação, o que ele tem a te oferecer, tem várias possibilidades. A saúde não. Tudo na saúde que se oferece é caro. Sim. E todos os que oferecem a saúde têm grana. O município tem a grana dos nossos impostos. A OS que recebe, todo mundo tem grana. Quer dizer, o sistema está cheio de dinheiro e ele não funciona. É muito interessante o ponto de vista e, além de tudo, vamos dizer assim, as clínicas populares que não existiam há muitos anos atrás aí, ou vamos falar poucos anos atrás, alguns anos atrás, hoje tem empresários ricos. Clínicas que prestam serviço de baixo valor, consultas de baixo valor. Então, assim, ou nós vamos ter que chamar algum gestor desse, né? Para falar, tá, ensina a gente aí como é que a gente vai fazer o negócio. Mas essa foi a ideia de contratar a OS. Né? Ensina a gente aí. A ideia foi contratar São empresários, a OS. Né? A OS é isso. Você trouxe, essa é a ideia. A OS vem, ela tem que administrar. Né? Eu trago aqui um dos exemplos e admiro, estive nessa instituição, gosto da maneira que eles trabalham, acho muito interessante a maneira deles gestionar. Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, eu acho uma gestão boa. Eu acho que eles fazem uma gestão boa. Trabalha para Dedéu lá. A gente trabalha... Ali é paulado. Ali eles tiram o sangue mesmo. Mas funciona. Funciona. A população tá conseguindo, pelo menos manter, tá conseguindo girar. Agora, para mim, a resposta é única. Gestão. Não tem outra. Não é falta de grana, é falta de gestão mesmo. Gestão. O que o senhor trouxe aqui. Por mais que eu não tenha tanto dinheiro, mas assim, eu preciso fazer mínimo 8.000 atendimentos, como nós falamos aqui. Hoje deve ser mais, vou colocar 10.000. Eu preciso fazer minimamente 10.000 atendimentos. Se eu não tenho grana para fazer 10, mas se eu tiver grana para fazer 6 bem feito, eu acredito que a população fica contente. 6 bem feito fica contente. Porque nós temos filas. As coisas também não são assim da noite pro dia. Agora o que não dá é, por exemplo, intervenção. Aí os vereadores que estão no poder, que se reelegeram, vão lembrar de mim lá no Hospital Pimentas. Na época da intervenção, as cirurgias da ortopedia pararam, zeraram. Não tinha cirurgia. Era extrema urgência. Não tinha equipamento, não tinha médico. Então, assim, não tinha o que fazer. Aí, a ortopedia não funciona, a cirurgia não funciona, os equipamentos não funcionam. Agora, se eu não consigo trazer para o município médicos de uma atenção básica, como é que eu vou fazer com as especialidades? Você vai lembrar aí, outro dia foi feito aqui em Guarulhos, ainda no governo Guti, um mutirão para enxugar a fila. A fila ela foi enxuta, não sei até onde, mas é o seguinte, e agora? O que nós vamos fazer daqui para frente? Já cresceu de novo. Aí infla o negócio. Será que eu tenho um profissional, por exemplo, eu fico aqui me perguntando, será que o profissional lá da unidade básica de saúde, ele recebe suporte de aprendizado para ele poder tratar a população? Ou será que ele olha e fala, um AVC é neurologista, coração, cardiologista? Eu não estou colocando culpa no profissional. Às vezes é a ferramenta que você não dá, né? Você falou do restaurante, por exemplo. Você quer uma feijoada? Ingrediente. Coloca ingrediente na mesa. Agora você trazer aqui pra mim 1 quilo de milho e falar, faz uma feijoada aí. Complicou, não complicou? Vou fazer um filé de frango com creme de milho. Pois é chique. E precisa trazer o frango, porque agora só tem o milho. Não por mim, mas pelo seu tempo em respeito a ele, né? Já agradecendo a sua participação, com certeza virá outras vezes aqui, espero. Pra gente bater muito papo em cima do que representa a saúde. Na sua visão, como médico, como gestor, como munícipe, como um camarada que eu já sei do histórico dele, acreano, é tão difícil a gente achar gente do Acre, né? Vem de longe. E vem de lá, e não é filho de papai, nada disso. Formação mesmo na unha, mesmo na garra.
vê possibilidades, nós estamos aí há 20 e poucos dias de governo Lucas Sanches, com um monte de problema nessa área para resolver. É possível resolver essa questão em pouco tempo? Primeiro, é possível, desde que se tenha estratégia. E aí eu vou trazer aqui um exemplo. Os vereadores estão aí, que se reelegeram, trago para eles a responsabilidade novamente, porque eles conhecem o problema do passado, agora é só organizar para resolver os problemas presentes e dos problemas do futuro. Intervenção nos dois aparelhos, HMU e Pimentas. Eu estava, na realidade, já dentro do Pimentas, não fazer parte do HMU, e quando a intervenção chegou, pelo um traço, né, um projeto de Deus, eu continuei lá, os médicos todos foram embora, todo mundo, ninguém recebeu e tal, meu coração sentiu de ficar lá, eu fiquei. Beleza. E aí eu trago aqui a exemplificação da intervenção. Intervenção começou de que maneira? Quem é o culpado? O que aconteceu? O que fizeram? O que nós vamos fazer, por exemplo? E ficaram assim, para caça às bruxas. E aí eu fico aqui comigo, né? Na época a gente teve a reunião e eu joguei lá na mesa para eles e falei, gente, isso aí é para depois. Agorinha tem o cara que ele teve AVC, tem o outro que ele tem insuficiência cardíaca, tá sem respirar lá na emergência. O outro pegou um tiro no peito, o outro pegou um tiro no abdômen, o outro tá na realidade com câncer. O paciente está com dor. Então ele precisa de quê? Ele precisa de resolutividade. Então o que eu deixo aqui para a nova gestão? Para o prefeito, né, Lucas Sanches, para o secretário, para quem está fazendo gestão na área da saúde. Se eu já tenho o modelo do problema passado, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso resolver. É sentar com pessoas sérias, primeiramente, conversar com pessoas sérias, reorganizar e dar tarefas, distribuir tarefas mesmo. Não tem aquela questão de, por exemplo, muitas das vezes a pessoa querer ser centralizadora também. Isso acontece muito também no município, essas briguinhas de centralização. Não, o prefeito tem que escolher aí os cabeças para isso, quem realmente conhece o município. Tem muita gente aqui no município que realmente conhece os aparelhos e que realmente conhece como é que funciona. E aí tem que ter cuidado com isso que o senhor trouxe aqui na mesa. Ah, eu vou colocar o fulano porque ele é meu amigo, o ciclano porque não sei. Não. Técnico, tem que colocar o cara técnico. Ele é chato, mas resolve. Aí vem de novo o empresário, né? O empresário não coloca o irmão dele. Ele coloca o cara que traz dinheiro para a empresa. Ele não coloca o amigo, a não ser que o amigo traga resultado. Se não trouxer resultado, vai embora. O empresário, ele raciocina dessa maneira. Todos nós somos assim. Eu quero ter resultado na minha vida. Então, como gestor, se a gente puxar o histórico aí, para a nova gestão, fica o histórico. Nós fizemos a implantação da Santa Casa de São Bernardo do Campo na pior transição que teve. Eu prescrevi e não tinha folha sulfite para prescrever. Não tinha realmente medicação nenhuma. Os vereadores que estavam aí me ligavam e a gente foi conseguindo reconstruir. Chegou um momento, o Hospital Pimentas, olha só, isso para mim me emocionou. O momento que o Hospital Pimenta chegou, nós chegamos a um momento que a fila cirúrgica de ortopedia, ela era resolvida com 72 horas. Só não cirurgias de alta complexidade, que é o Estado. Aí complica um pouquinho para a prefeitura, porque fica muito caro realmente, né? E é um pacto que tem município e Estado. Mas o que o município conseguia fazer, todas as cirurgias, o paciente chegava hoje. Até 72 horas, a cirurgia dele tinha que estar agendada. Máximo 3 dias. Então ele tinha que fazer a cirurgia entre o dia que ele chegou até máximo o 3º dia de internação. E boa parte das cirurgias nós fazíamos no mesmo dia e o paciente ia de alta no outro dia. Então, como é que não tem como fazer? Como é que nós fizemos lá atrás? Como é que nós conseguíamos fazer andar? Como é que tinha equipe médica? Nós tínhamos equipe médica aqui, por exemplo, no Hospital Pimentas, falar o nome de uma das nossas faculdades brasileiras aí, mas nós tínhamos uma equipe médica formada dentro do hospital, que eles saíram da Unifesp. Subespecialista. Lá nós tínhamos médico trabalhando como ortopedista geral, que ele era subespecialista em mão, o outro era em braço. Isso melhora muito a gestão, porque o cidadão está lá como ortopedista geral. Você, na realidade, está pagando ele como ortopedista geral. Mas naquele dia você vai lá e fala, doutor, tem um paciente aí com o braço assim, todo mundo é humano, todo mundo ajuda, né? Então, o que eu deixo aqui de exemplo e o que eu deixo aqui para essa nova gestão é como que nós conseguimos construir isso, como que nós chegamos lá. Eu sei que pode, desejo novamente sucesso para a nova gestão, seriedade, que Deus vos abençoe.
Agradeço o programa. Eu acredito que essas problemáticas de saúde elas têm que ser trazidas mais vezes nos podcasts, na televisão. População, procura os jornalistas, fala sobre o problema. Quantas vezes lá no Hospital Pimentas mesmo, HMU, as pessoas chegavam, falavam sobre os problemas. Tinha jornalista às vezes que ia lá, doutor, tá acontecendo isso mesmo? Não tá acontecendo não. Vamos lá ver se realmente tá acontecendo. Vamos lá, tem que procurar. Não tem outra maneira. Quer conhecer a verdade? Busca. Agradeço. Eu que agradeço. Sérgio Iglesias. Serginho Iglesias. O secretário? Iglesias. Era secretário de saúde. Serginho Iglesias, sensacional. Cara, boa. Gosto muito dele. Tá por aí? Dá pra convidar. Tá. Convida. Muito bom. Convida. Se for bom, convida. Mas o problema é do QI. Não, e de aceitar que o cara vai ser nomeado, e vai virar pra você e falar assim, você tá errado. As invejas. Você tá errado. Vida. Não é verdade? Você contrata o cara e ele fala assim, você tá errado. E a pessoa tem que aceitar que tá errada. Ninguém, um prefeito, um presidente, um governador, qualquer um do executivo não sabe tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo. Não. E até fica até uma dica, porque o pessoal está entendendo, você que está assistindo, passe para os seus amigos o programa, compartilhe, para entender como é que funciona muita coisa que talvez você não saiba, né? E fica sabendo aqui com o Dr. Júnior, né? Júnior Correia. Sim. Como é que funciona a coisa para você tirar suas conclusões. Porque eu estou vendo um monte de gente aplaudir aí quando o vereador chega fazendo uau, 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 grita, né? grita. Todo entumecido, né? Com o cargo novo que tem e tal, acendeu, né? Todo mitinho, né? Tem o mito e o mitinho. Será que chega assim na Câmara também? Não! E as pessoas aplaudem, mas não é um trabalho parlamentar, é um trabalho de mídia. Com certeza. Eu posso fazer isso. Sim. Eu posso chegar lá agora, entrar no hospital filmando com meu celular, dando bronca em todo mundo, tal. Não, eu posso, tal. Sou mídia, sou jornalista, carteirando. E eu resolvi, porque eu já vi isso com Gucci, eu já vi isso com Lucas Sanches, eu já vi isso com Márcia Tasquete, eu vi já isso com um monte de gente e ninguém resolveu que é bom. Nada. Então, fica a dica. Não aplauda maluco, porque aplaudir maluco não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Né? Saber o que acontece realmente, né? Saber da verdade, buscar mas a verdade. Tá aí a verdade, então é possível. Claras. E eu quero agradecê-lo mais uma vez, Dr. Júnior Correia, para falar mais sobre as suas especialidades, sobre vários assuntos. Espero tê-lo aqui, com certeza, novamente no Guarulhos S.A. Obrigado. Agradeço, de verdade. Se gostou, compartilhe. Tchau.